Este é o momento da palavra do Senhor. Peço encarecidamente aos irmãos que acalme seu coração, que faça uma oração silenciosa pedindo que o Senhor fale ao seu coração, que a palavra dele venha fazer você refletir em tudo que ele é, em tudo que cantamos sobre ele nesta noite. Que assim seja no nome de Jesus. Nós estamos trabalhando no ano de 2024, com esse tema que está aí na sua tela, tanto aqui quanto para você aí na sua casa, Jesus o incomparável. E ele realmente é incomparável. Nada se compara a Jesus Cristo. E nós vamos o ano inteiro falar sobre o Jesus incomparável. No mês de março, apesar de ser o mês das mulheres, vocês viram essa bela decoração aqui da ceia de hoje. Não é o mês do trigo, tá, irmãos? Mas é o mês das mulheres e as irmãs fizeram essa decoração trazendo a ênfase do mês das mulheres. Mas o tema que nós vamos falar o mês inteiro será esse que está na sua tela aí, o Jesus apaixonado. Pela manhã eu disse que a paixão de Cristo é muito discutida na teologia por conta de paixão ser algo pertencente aos homens. Né? Estou apaixonado, porque paixão parece que é um sentimento que ele vem com força, mas depois ele se esvazia. Mas a paixão de Cristo, esse Jesus apaixonado, a ideia de falar o mês inteiro do amor sacrificial de Jesus por nós. Quando estamos apaixonados, e aí nós podemos poetizar, romantizar, quando estamos apaixonados nós fazemos cada loucura, não? E nessa noite nós vamos começar dando início a ver essa, entre aspas, loucura de Jesus, que é o sacrifício de ser humano. Nós vamos ver esse Jesus incomparável, a grandiosidade desse Jesus e essa loucura de se esvaziar e se tornar um ser humano como eu e você. E ele fez isso por amor a você, por amor a nós. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e eu penso que esse texto retrata muito isso, o sacrifício de Jesus de ser humano em João, Evangelho de João. Nós vamos ler dos versos 1 até o 4, João capítulo 1, de 1 a 4, e também o verso 14. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Você que está aqui, você que está em casa, você pode ler na sua Bíblia, como você pode ler na tela, aqui, pelo slide que está aqui na tela. Você que está em casa aí no seu televisor, porque eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. E dependendo da tradução que você estiver, ela não bate muito as palavras. É a mesma coisa, mas é com uma linguagem mais contemporânea, linguagem de hoje. Então, se você quiser também acompanhar na tela, fique à vontade. João capítulo 1, versos de 1 a 4 e o verso 14, palavra de Deus diz assim: No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas.
verso 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Amém? Queridos, eu gostaria de ler esse texto de uma forma diferente também. João, que escreve o Evangelho de João sobre Jesus Cristo, a ideia de João é revelar, mostrar que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Esse texto é muito claro, que prova claramente a divindade de Jesus Cristo. Então eu queria ler esse texto. Esse ano é o tema Jesus, o Incomparável. Então, quando João está escrevendo esses trechos que nós lemos, é para fazer menção que a palavra, que no grego é logos, que também traduz por verbo, essa palavra, esse logos, este verbo é Jesus, o Incomparável. A ideia desse texto é mostrar que Jesus, o Incomparável, é Deus. Então eu queria ler com os irmãos, que os irmãos prestassem atenção. Só ali que está piscando, aqui não, ainda bem. Eu queria que os irmãos, todas as palavras que está, palavra com P maiúsculo, que é essa tradução do logos e do verbo, que nós, de forma poética, uma permissão de licença poética, nós tirássemos a palavra e lêssemos Jesus, o Incomparável. Vamos ver como é que fica? Eu vou ler para os irmãos. No começo, aquele que é Jesus, o Incomparável, já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, o Jesus Incomparável estava com Deus. Por meio de Jesus, o Incomparável, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem o Jesus Incomparável. O Jesus Incomparável era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. O Jesus Incomparável se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Como fica bacana, né? O texto que se refere a Jesus, e nós vemos nesse texto a paixão desse Jesus incomparável, que é Deus, por mim, por você. E eu queria que começássemos a pensar nesse texto, naquilo que a teologia chama de os dois estados de Cristo. Na teologia nós temos uma divisão dos dois estados de Cristo. Eu quero pôr aí na sua tela os dois estados de Cristo, que é, primeiro estado, é de exaltado, ele se torna humilhado. E o segundo estado é de humilhado se torna exaltado. Esses dois estados de Cristo retratam sua paixão, este amor sacrificial por nós. Nesta noite nós vamos ver o primeiro estado, que de exaltado ele se torna humilhado. Por isso que nós vamos pensar esse Jesus se sacrificando em ser humano. Nós poderíamos pensar em muitas possibilidades, em muitos sacrifícios, mas nós vamos pensar em 3 sacrifícios. O primeiro sacrifício, e essa mensagem tem 3 pontos. O primeiro é um Deus apaixonado, que se submete ao sacrifício da humilhação do tempo. Eu quero que vocês pensem comigo, você que abriu sua Bíblia, permaneça com ela aberta, e você vai ver aí no versículo 1, que ele já existia.
João está escrevendo e querendo, inspirado por Deus, revelar Jesus Cristo como Deus. Pensa comigo. Ele está dizendo assim, no princípio, aquele que é a palavra. Jesus incomparável já existia. Traz uma conotação de tempo. Por quê? Porque ele já existia e o que João está dizendo é que já existia no princípio. Se você pensar e lembrar, sua Bíblia começa com esta palavra, no princípio. Primeira palavra da Bíblia é no princípio. A primeira palavra que João usa no seu evangelho é no princípio. Porque a ideia é que Jesus, ele já existia no princípio. Antes de criar todas as coisas, ele já existia. Pensa comigo. O evangelho foi escrito no começo do século. No princípio, a ideia é de 2000 anos antes, ele já existia. Isso já, na nossa cabeça, já dá um bug, porque nós temos dificuldade de entender essa questão de tempo. Como assim Jesus já existia no princípio? Ele já existia porque ele é Deus. E ele se submete. Ele se sacrifica com a questão do tempo para se submeter ao nosso tempo. Este rei exaltado, quando nós falamos exaltado, estado de exaltado, eu disse pela manhã, não é apenas como nós conhecemos na palavra, no sentido de, quando você diz para alguém, aquele camarada está exaltado. O que você pensa? Ele está nervoso, que ele perdeu a linha, que ele está alterado. Mas não é essa a ideia desta palavra exaltado. O rei exaltado que nós cantamos, ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Eu vou parar de pregar, irmãos. Eu vou só cantar agora. Os irmãos viram que eu tenho um dom, né? Pensa comigo, exaltado, a ideia é de homenageado, a tradução. Exaltado significa reverenciado, glorificado, significa engrandecido. Este rei que deveria ser engrandecido, pensa comigo, agora ele se submete, ele que já existia, que estava lá no início, e antes do início, agora ele se submete a viver sobre o cronológico, sobre o cronos. Ele se submete a viver sobre o relógio que está sobre o seu pulso. Ele se submete a viver sobre o horário que está no seu celular. Ele que estava lá na criação, criando o tempo cronológico, agora ele se submete ao cronos. Você consegue entender isso? Jesus é eterno, meus irmãos. Ele estava lá na criação, e em João, no primeiro século, ele estava ali. E Jesus, o eterno, está aqui e agora. E ele está lá e ele se submete a ser um ser humano e ser controlado por um relógio cronológico. Ser submetido ao tempo. Nós temos dificuldade de entender o tempo. Você, meu irmão, ei, você que está aí na sua casa, você não entende nem o relógio que está no seu pulso. E eu provo isso para você. Você tem dificuldade de contar os minutos, as horas, o tempo. Você é preso ao tempo. Você fica alvoroçado quando o tempo não sai das suas mãos. Você tem dificuldade porque você não entende o tempo. Você não entende o cronos, você não entende o kairos, que é o tempo de Deus agindo sobre o cronológico, e muito menos sobre a eternidade. Por isso eu quero que você preste atenção aqui, meu irmão. Não desvie sua atenção, eu quero que você pense comigo. Eu quero dar um exemplo de um pastor, ele cita um livro que ele leu nos anos 70, só que é super atualizado para os nossos dias. E ele, falando sobre eternidade, eternidade só pertence a Deus.
E Jesus é eterno, porque Jesus é Deus. Nós acabamos de ler o texto, Jesus é Deus, ele estava lá. E ele cita, e eu queria ler para os irmãos essa citação para que nós compreendamos nessa noite, que nós não temos condições de entender nem sobre o tempo Cronos, muito menos sobre o que Jesus é, que é eterno e a eternidade. E ele diz assim, pensa comigo, você pode até pegar uma calculadora e você vai precisar disso. Pegue logo uma calculadora científica, que é para você calcular mesmo. Ele diz assim, se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não terá mais 1 milhão de anos, certo? Matemática, isso é básico. Você vai ter 999, tá? Então, tirou um dia de 1 milhão de anos. Aí, agora, ele diz assim, vamos pensar na eternidade. Se você tirar, não um dia, mas se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto vai te restar? Calcula para mim. O maior matemático que possa existir. Se tirar 1 bilhão, não mais 1 milhão, mas agora 1 bilhão de anos da eternidade, quanto que vai sobrar? E esse pastor conclui que eternidade não é tempo. Pelo menos não é um tempo que entendemos. Você compreende a eternidade? Você consegue fazer cálculos? Qual é o tempo da eternidade? E por que que nós não entendemos a eternidade? Porque a eternidade só pertence a Deus. Jesus é este incomparável Jesus, é eterno. Ele deixa a eternidade. No princípio ele estava lá. E ele deixa essa sua glória, esse rei exaltado deixa a sua eternidade, porque lá em Isaías vai dizer que ele é o pai da eternidade, nós cantamos isso hoje, ele é o pai da eternidade, príncipe da paz. Ele deixa a sua glória para se tornar um ser humano e se limitar a um relógio de 24 horas. A se limitar ao dia e à noite que ele mesmo criou. Você consegue entender isso? A se limitar o que a ciência vai dizer, e você já estudou sobre isso, sobre rotação e translação. E eu queria ler o que a ciência diz, e ela nos mostra isso, sobre o tempo, na rotação e na translação, e eu vou ler para os irmãos, para fazer os irmãos lembrarem sobre o tempo. A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é realizado em um período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Olha que exatidão, a rotação. A velocidade média do movimento de rotação é de aproximadamente 1.669 km por hora. Qual é a consequência desse movimento de rotação sobre o tempo? O movimento de rotação resulta na sucessão de dias e noite. E ele estava lá no princípio. Pensa comigo, queridos. Ele estava dizendo: haja. 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 Ele é a palavra. O verbo de ação que movimentou, que fez nascer e criar todas as coisas. O dono do tempo, o Senhor do tempo. Devido à diferença de iluminação nas diferentes áreas do planeta, o que acontece? Sendo assim, parte do planeta fica iluminado pelos raios solares, correspondendo ao dia, enquanto a parte oposta não recebe luz solar, correspondendo à noite. Algum lugar está dia, agora, da nossa Terra. E o horário é outro. Olha só, queridos. Ele estava lá e ele se submete a esse movimento de rotação.
Ele também se submete ao movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, e assim percorrendo uma órbita elíptica. O movimento de translação é realizado em aproximadamente, olha que exatidão, 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A velocidade média é de aproximadamente 107 mil quilômetros. A translação é realizada ao mesmo tempo que a rotação. Que precisão, meus queridos. E qual é a consequência da translação? Uma das consequências do movimento de translação é a sucessão de anos. Uma volta completa da Terra em torno do Sol corresponde ao chamado ano civil, que por convenção apresenta 365 dias. E 366 a cada 4 anos, visto que o tempo real do movimento de translação é de aproximadamente 365 dias e 6 horas. E não só isso, a outra consequência da translação, outra consequência desse movimento de translação é a ocorrência das estações do ano. Sabe-se que a Terra possui um eixo de inclinação, o que provoca uma diferença de iluminação nas áreas do planeta. Assim, ao longo do movimento, a superfície terrestre ilumina-se de maneira desigual, ou seja, as áreas não recebem a mesma quantidade de energia solar, resultando então nas estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Tudo definido. E que Ele, que criou todas as coisas, tudo detalhadinho, tudo bonitinho. E até eu fico pensando, hoje conversando com a minha filha no carro, até nisso, Deus é maravilhoso. Porque as estações parecem que estão meio bagunçadas, não parece? É porque nós vamos ver isso. Nós estamos se esquecendo de que Ele controla tudo. Ele que determinou tudo. E Ele que é eterno, que é detentor da eternidade, que existia antes de ter estações do ano, antes de ter anos, antes de ter dias e antes de ter horário cronológico. Ele estava lá. E agora Ele se submete à rotação, a translação que Ele mesmo criou. Você não acha isso? Uma paixão sem igual, um amor sacrificial. Imagine-se você sendo Jesus, sendo esse Logos, esse Deus que é Queridos, se tem uma coisa num bebê, quando é recém-nascido, que eu vejo que os irmãos não contam a verdade, é dizer, mas que bonitinho. Bebezinho é feio quando nasce, fala a verdade. Quando sai, o primeiro dia ali que sai, não é tão belo assim. Depois vai tomando forma. Mas olha só, queridos. Há uma complexidade. Esse vídeo, para mim, ele representa uma complexidade na criação do ser humano. O que compõe o seu corpo humano? A complexidade que tem, uma veiazinha que você pode se romper na sua cabeça, dentro do seu corpo e pronto. Para você estar em pé, funcionando, essa formação do ser humano. Há uma complexidade enorme. Mas é muito, muito, infinitamente distante desse Deus. Porque nós somos limitados. Por mais complexo que sejamos, fomos construídos assim, fomos formados assim. Por mais que isso seja uma realidade, nós vimos isso muito claramente nesse vídeo, apenas para um bebê nascer.
há uma complexidade imensa, mas nós estamos distantes de Deus. Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas, de todos os seres humanos. Ele que nos fez, Ele que pensou em cada detalhe, é Ele que nos mantém em pé. E além de Ele se humilhar, para se submeter ao nosso tempo, Ele se submete também a ser uma criatura. Há uma humilhação. Esse Deus apaixonado se submete ao sacrifício de como Criador agora se tornar uma criatura. É uma humilhação isso, queridos. Versículo 2, ele estava com Deus e era Deus. Versículo 3, tudo foi feito por intermédio dele. Esse Deus grandioso, esse Deus exaltado, agora ele se faz um ser humano. Ele passa por esse processo que nós acabamos de ver. Aquela bolinha que vai se transformando, microbolinha que vai se transformando, ele passa por esse processo. É humilhante, porque é ele que desenhou tudo isso. O sacrifício de estar na criação, criando como criador que ele é, nada do que foi feito seria possível existir sem ele. E como grande criador que ele é, ele se submete em ser uma criatura insignificante. Um ser humano. Eu disse insignificante porque Isaías vai dizer assim, profecia sobre esse Jesus incomparável. Ele não tinha aparência para que nós o desejássemos. Mesmo depois de grande, ele era como esse bebê que eu disse, que não tem aparência alguma, não tinha formosura alguma, ele não tinha nada que nos atraísse a ele. Eu até disse que se eu fosse esse Jesus incomparável, que estava antes da criação, que é Deus, que sempre existiu, e eu fosse me submeter a ser um ser humano, e eu acho que você seria assim também, você se criaria alguém sem aparência alguma? Eu fiquei pensando, se fosse eu ia me formar. Primeira coisa, eu teria os cabelos do Gleiton. O corpo do irmão Marcos. Não o Marcos Nóbrega, tá? O outro Marcos. Entendeu? Mas o texto diz que ele não tinha aparência. Ele nasce como? Eu seria poderoso, já ia nascer, já que eu sou Deus e vou para a terra como um ser humano, quero ser aquele rei exaltado, soberano. O que os homens gostam? De grana. Fala aí, você gosta de grana. Ah, não vem com modéstia, não. Quando você vê alguém de grana, você fala, ok, cara, tem grana, hein? Tem grana. É uma corrupção que nós temos dentro de nós, mas é. Então, já ia aparecer aquele rei cheio dos ouro. Entendeu? Todo rico. Mas o que ele faz? O que ele se submete? Sacrifício de humilhação do Criador, nascer numa manjedoura, junto de animais. Que isso já tem um ensinamento enorme para nós. Não tinha aparência que o desejássemos. É um sacrifício de Jesus. E como Criador, eu vejo que ele foi humilhado aqui sendo o Criador nessa terra. Eu vejo que nós, seres humanos, nós desprezamos a criação dele. Ele veio em nós. Ele veio até nós, sentou conosco, comeu conosco, dormiu conosco. Mas nós desprezamos a criação, nós não a valorizamos, temos dificuldade em reconhecer Jesus como Criador. Às vezes é só da boca para fora. Nosso cuidado é falho com a criação, ele colocou a criação nas nossas mãos, para cuidar da criação.
jogamos lixo no chão, não cuidamos das coisas, poluímos o universo. Nós viramos as costas para Ele. E o pior de tudo, eu vejo que às vezes Ele olha para nós e fica triste, porque nós viramos as costas. Nós viramos as costas desse grande amor que Ele criou com tanto zelo, com tudo detalhado, e nós desprezamos a beleza da criação do universo, a magnitude que a criação tem. E eu vejo que isso é humilhante para o Criador. Eu queria pensar com vocês em um exemplo que Ele nos dá. Pensa comigo, Ele fez uma obra-prima, uma natureza extraordinária criada por Ele, e nós olhamos para a natureza extraordinária e vimos tudo ordinariamente, tudo naturalmente, tudo de forma comum. Não atribuímos a Ele que merece a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Pelo contrário, nós queremos atribuir algo tão importante, tão valioso, a aspectos tão insignificantes, como, por exemplo, a teoria da evolução. Ignorando o que Deus fez com maestria. E nós somos absorvidos nesse mundo caótico. E a teoria da evolução, a ideia é pensar tudo naturalmente, tudo cientificamente. E nós somos assim, queridos. Nós falamos que Ele é o Criador. Nós falamos que Ele... Entendemos esse texto que Ele estava lá e que Ele se submeteu a ser um humano, mas nas nossas vidas, neste século, neste tempo, com as nossas ações, nós somos mais evolucionistas do que criacionistas. Somos mais científicos do que homens e mulheres de fé que dependem desse Deus. Eu queria dar um exemplo de um grande e conceituado cientista. Eu tive a oportunidade de ter algumas aulas com ele na Fabitel, na Faculdade Batista de Teologia. O nome dele é Adalton Lourenço. Depois, se os irmãos quiserem colocar no Google, pode colocar. Tem muita coisa boa sobre a criação. E ele tem uma teoria muito bacana, simples, mas muito bacana, sobre a teoria do bolo de chocolate. E eu queria pensar nessa ilustração com você nessa noite. Imagine você sendo um cientista, né? E você sai da sua casa e quando você volta, imagine aqui, eu vou pegar a minha Bíblia, imagine que quando você volta, na sua casa tem aqui um bolo de chocolate na sua mesa. Imagina, você saiu, não tinha, agora você chega, tem um bolo de chocolate. Há duas teorias sobre o aparecimento desse bolo de chocolate na sua casa. A primeira possibilidade é de uma pessoa que sabe fazer o bolo, foi lá na sua casa, pegou na despensa todos os ingredientes necessários para fazer o bolo de chocolate. Ela misturou os ingredientes na quantidade certa, na proporção certa e na sequência certa, dentro de um certo recipiente. Eu até disse pela manhã, talvez como a Cidália. Cidália é uma cozinheira, masterchef aqui da igreja. Tudo certinho, sabe? Faz tudo certinho, medida certa. Pega toda essa massa, coloca dentro de uma forma untada e lá dentro do forno, coloca no forno, lá dentro do forno, de vez em quando vai lá, pega e dá umas espetadinhas, né? E deixa tudo certinho no tempo certo, depois coloca lá aquele recheio de chocolate em cima, aquele creme de chocolate, e faz o bolo, deixa esfriar e coloca na sua mesa. Essa é a primeira possibilidade. Alguém fez o bolo e deixou lá. Alguém que sabia fazer. Com todos os detalhes necessários para se fazer o bolo. E fez e deixou em cima da sua mesa. A segunda teoria é:
Um caminhão de supermercado está fazendo suas entregas. Ao passar próximo da sua casa, o filho do vizinho atravessa correndo na frente do caminhão. Então o motorista freia bruscamente para não atropelar o filho do vizinho, e quando ele aciona os freios, ele perde o controle, o caminhão começa a capotar, e lá nesse processo, os sacos de farinha que estavam lá atrás do caminhão, ele estava indo entregar no supermercado, então a farinha se rompe, as latas de leite também se rompem, as caixinhas de leite condensado também se romperam, e o processo está acontecendo ali, e se abrem as latas de Nescau, ou de Toddy, como você preferir, e ali, conforme se abre o fermento também, eles caem tudo dentro de uma vasilha. De repente acontece uma explosão. E lá atrás uma grande evolução. Uma grande evolução acontece. E por meio dessa bagunça que está lá atrás, todos os ingredientes, por incrível que pareça, na medida certa, caem tudo dentro da vasilha, na quantidade certa. E aí, com aquele calor, dentro daquela vasilha, os bombeiros chegam, apagam o fogo, abrem a porta do caminhão e encontram o quê? O bolo de chocolate. Lindo, maravilhoso, perfeito, intacto. Um milagre. Uma grande explosão que constrói um bolo de chocolate. E como estava na frente da sua casa, falaram, vamos entregar o bolo nesta casa. E a porta estava aberta, então eles abriram e colocaram o bolo de chocolate na sua mesa. Qual teoria você fica? A primeira ou a segunda? Queridos, parece absurdo, mas aquilo que parece ridículo, as nossas crianças, todos os anos são ensinadas, ano após ano, que isso aconteceu. A segunda teoria. Imagine o Criador, a humilhação. Tudo no seu devido lugar, nós acabamos de ver que é tudo detalhado na criação. Há um Criador. Nós falamos que somos adeptos do criacionismo, mas nas nossas ações nós banalizamos o que Ele fez. Nós somos mais científicos do que homens e mulheres de fé. Estamos banalizando a palavra de Deus e desacreditando a palavra de Deus. Vamos dando ibope ao mundo caído, ao invés de nos fortalecer, de buscar mais compreender quem é esse Jesus incomparável, crescer na graça e no conhecimento dele, como diz a palavra, para ensinar o caminho em que a sociedade deve andar. Mas parece que nós concordamos com a segunda teoria. Não fazemos nada para mudar. Max Lucado diz essa seguinte frase no seu livro Jesus. Ele podia segurar o universo na palma de sua mão. Mas ele abdicou disso para flutuar no ventre de uma virgem. Você diz, e eu posso fazer essa pergunta aqui nesta noite, você vai me dizer que você fica com a primeira teoria. A segunda teoria, e a teoria da evolução, ela quer tirar Deus da jogada. Quer tirar o Jesus tão esperado, o Logos pré-existente, que fez todas as coisas detalhadamente. A Bíblia diz que ele estava lá na criação, dizendo haja, e foi acontecendo. Mas o evolucionismo diz que não, que uma grande explosão aconteceu. Aí você diz, não, mas eu acredito que Deus criou todas as coisas, como está na palavra. Ah, é? Que você não é tão científico assim, você vive pela fé. Aí quando você tem uma dor de cabeça, tomou Doril, a dor sumiu. Você não conversa com Deus. Ele que fez cada célula do seu corpo. Ele que controla, você depende de hospitais, eu não estou dizendo que você não deva depender, mas eu estou dizendo que você deve ter um coração de alguém que é criacionista, que crê que Deus está sob controle. Quando você tem dificuldade financeira, você nem ora mais.
Porque você sabe que o Banco Itaú foi feito para você. Para você se afundar. Mas você é científico. Você quando você precisa que não chova, ou quando você precisa que chova, nós não estamos numa sociedade agrícola, mas muitas vezes nós queremos mais chuvas ou menos chuvas. Você olha na meteorologia. Você é científico. Você é mais evolucionista do que criacionista. Eu quero te falar de uma experiência que eu tive, eu provo para você, eu tive essa experiência. Casamento do meu filho. Seria e foi num lugar externo, no Rio de Janeiro. 11 horas da manhã era o prazo máximo de nós decidirmos se seria feito naquele lugar que foi contratado do lado de fora ou se seria do lado de dentro. 11 horas teríamos que decidir. 11 horas, a previsão do tempo era chuva, o tempo todo fechado, uma pequena garoa. Meu filho nervoso para decidir, e nós estávamos todos em família dentro do quarto, e é emocionante para mim isso, tá, meus irmãos? Nós estávamos dentro do quarto. A Alessandra disse que eu estava todo mundo nervoso e eu fazendo palhaçada, mas é eu nasci assim, não tem jeito. Mas todo mundo estava nervoso, com exceção eu estava, mas de outro jeito. O Vitor liga para a futura esposa dele e eles decidem, vamos fazer lá fora. Deus vai nos honrar. Foi um passo de fé. Foi contra a ciência, porque a previsão era de chuva, o tempo estava fechado e estava garoando. Quando deu umas 11h30, parou a chuva. Que lindo! O casamento era 3h. Quando deu 2 horas, começou a chover. Todo mundo chegando e com guarda-chuva. Quem estava lá sabe disso. Nós começamos a orar, algumas crianças começaram a orar. Isso é ser adepto do criacionismo. E nós oramos e nós pedimos a Deus. Se Ele fizer chuva, vai ser com chuva. Mas Ele também é poderoso para, no meio da meteorologia, parar a chuva. Quando deu 2h30, 2h40, a chuva parou. O céu se abriu e foi um casamento lindo e maravilhoso como eu jamais vi. Você acredita nisso? Eu vivi isso, queridos. Isso é possível, mas nós somos científicos. Nós temos que parar com esse negócio que tudo é ciência, tudo é racional, e nós precisamos entender que Ele nos amou e Ele veio a este mundo para se submeter a essa criação, o Criador, porque um menino vos nasceu, um filho vos deu, o governo está sobre os seus ombros, e Ele não usurpou, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes Ele quis se encarnar, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, se esvaziou, concebido pelo Espírito Santo, tomou a forma de servo, nasceu de uma virgem, tornando-se semelhança a você, semelhante a você, o Criador, o Criador. Antes de nós falarmos sobre esse Deus apaixonado, e o último tópico é da humilhação do ser humano, eu queria que passasse o segundo vídeo. Existe um Deus que está aqui. Ele é apaixonado por você e Ele se submeteu ao sacrifício da humilhação de ser humano. Ele se submete como Criador a viver sobre o cronológico. Ele se submete como Criador, ver a sua criação ser desprezada. Mesmo assim, ele continua. E o que eu vejo de maior ênfase desse Jesus incomparável é ele
a humilhação de ser quem ele é, santo, eterno, o Criador de todas as coisas, e com grande humildade ele se esvaziar para ser humilhado e contado e comparado a um ser humano pecador. Este que vocês viram, que desde o princípio também, que foi criado, prefere o pecado à santidade. Prefere ficar matando uns aos outros, e ele, com essa paixão sacrificante, este amor humilhante, não se importando quem ele é, com a grandeza que ele tem, com o poder que é somente dele, com a santidade e glória que pertence a ele, e ele, sendo Deus, se torna um ser humano, semelhante a você, a mim e a nós. Ser contado como um pecador. No começo do seu ministério, ser batizado nas águas. Se submeter ao batismo. Nós batistas sempre somos ensinados que descer às águas representa morte para os pecados e viver para Deus. Mas ele não tem pecados. Ele é santo. E ele é Deus. Mas então por que ele se batiza? Porque ele quer se identificar com os pecadores, é uma opção dele. Ele se humilha. Gálatas vai dizer que ele é nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei. E reconhecido em figura humana, sendo contado como um pecador, porque ele tinha um projeto, e o projeto era anunciar o reino. A palavra de Deus vai dizer que ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. E a obra-prima dele é o ser humano. A obra-prima dele é você, mesmo sendo um pecador, mas ele se submeteu, porque ele queria que você não fosse mais um pecador, mas alguém lavado e remido pelo seu sangue. Alguém regenerado, transformado, e ele se humilhou e foi obediente. Obediente até a morte, e morte de cruz. O sacrifício da humilhação de ser humano, ele é a palavra, o verbo, e ele desejou. Ele optou em ser humano e morar entre nós. Jesus é apaixonado por você. Este é o propósito desse sacrifício de Jesus. Ele te ama tanto que ele se submeteu ao tempo, sendo eterno, se submeteu ao relógio cronológico. Ele se submeteu como Criador a essa criação caída, que mais é científica, e ele é o dono da ciência, do que propriamente homens e mulheres de fé. E ele se submete a ser contado como um pecador. Um Deus apaixonado por você. Por isso que ele morreu na cruz. Foi transpassado, moído pelas nossas transgressões. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque tem um propósito. Quando ele morre, há a possibilidade de nós sermos transformados. Transformados dia após dia. E de glória após glória. Porque ele é eterno. A eternidade é alguém que sempre existiu. Mas aqueles que nasceram de novo, aqueles que vão para o céu, e eu acredito que nessa noite aqui nessa igreja, nas casas que estão online, há pessoas que nasceram de novo, pessoas que foram regeneradas pelo seu sacrifício, e que vão entrar de brinde na eternidade. Eternidade não pertence a nós.
Esse tempo, que é tempo ou não é tempo, mas que será para todo sempre, é possível para nós. Quando nós viermos a falecer, nós vamos morar no céu, ressuscitar. Ele ressuscitou, tinha um propósito, para que você vivesse para sempre com Ele. Você acredita nisso, meu irmão? Ou você vai procurar no horóscopo, ver se está certo? Ou você vai procurar pela ciência? Ou você vai se render à palavra de Deus? Esse Jesus incomparável, que se submete por amor a você. Você, esse ser humano que está aqui respirando, enquanto há fôlego, há esperança. Tem um Jesus incomparável, apaixonado, que se sacrificou por você, deu a vida por você. Esse símbolo do pão, esse símbolo do suco de uva que vamos participar agora, não apenas um conto de fadas, mas é uma história. Uma linda história de amor verdadeira, de um Criador que se fez humano por amor a você. Nós vamos cantar uma canção, e logo em seguida essa canção nós vamos participar da ceia. O meu desejo, a minha oração, é que você reflita nisso. Existe um Deus eterno que quer levar você, que veio morar aqui entre nós, mas que quer levar você para morar com Ele. Pensa naquele lugar, meus irmãos. Olha só, eu tenho uma convicção comigo. Nós vamos participar de um lugar onde não vai ter mais relógio. Isso já vai ser uma bênção, não, irmãos? Amém? Imagina o céu, queridos. Olha para mim aqui, imagina o céu, um lugar sem relógio. Segunda questão, criação. Ele criou um universo. Você conhece, no máximo, Guaianazes, São Paulo, Brasil. Alguns conhecem algumas pequenas partes do mundo, mas ele não criou só o mundo, ele criou o universo. Eu tenho convicção para mim que os cientistas, cada ano, descobrem planetas e planetas. Isso é uma coisa minha, tá? Não está na Bíblia, não vai falar que eu disse que está na Bíblia, que não estou dizendo que está na Bíblia, é uma coisa da minha cabeça. Que esse universo tem um propósito para uma criação regenerada. Não é só a Terra. A Terra, depois daqui, a minha opinião, há muito a se conhecer. Minha cabeça é de criança, eu penso assim. Foi por amor a nós. Amém? A palavra de Deus diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Oremos. Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Pai, por nos amar de maneira singular, de maneira objetiva, Pai. Esse modo que fez com que o Senhor se esvaziasse, que fosse humilhado da condição de exaltado, e vieste a este mundo se esvaziando da grandeza deste Rei soberano que é o Senhor, para se tornar como nós, para morar entre nós, comer conosco, dormir conosco, Senhor, e deixar o exemplo maravilhoso de ser humano perfeito, que possamos imitar o Senhor, Pai, que possamos não somente lembrar do Senhor neste ato simbólico, de comer um pedaço de pão e tomar um pouco de suco, mas lembrar na essência da Tua palavra que o Senhor fez por nós. Tantas dores sofreu,
castigado, humilhado, morto, moído pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Teu corpo, que vamos comer este pão, que comemos este pão e representa o teu corpo. E este sangue que foi derramado, Senhor, foi por amor a nós, a mim, a minha família, aos meus amigos e aos meus irmãos. Muito obrigado, Deus, pelo teu sangue que nos possibilita, através do teu sangue, do teu sacrifício, a purificação dos meus pecados. Há uma possibilidade de eu e meus irmãos nos tornarmos santos. E essa possibilidade está no Senhor, Pai. Nos santifica pela tua palavra. Nos purifica, Senhor, em nome de Jesus. E nós te agradecemos pelo teu amor e pelo teu sacrifício. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bebamos o cálice. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vamos finalizar este culto cantando uma última canção e logo em seguida você dá um abraço no seu irmão, deseja a ele uma semana abençoada e vamos na paz dele para as nossas casas. Amém?